Vamos falar sobre a malária no âmbito do dia 25 de abril, já a próxima semana, que é o Dia Mundial de Luta contra a Malária. Com certeza. E este dia tem um significado particular em Moçambique, porque Moçambique é um daqueles países em que a malária é um problema sério de saúde pública. Ela representa cerca de 60% de consultas nas crianças e, ao mesmo tempo, estudos indicam que cerca de 32 mil crianças perdem a vida anualmente em Moçambique devido a esta malária. Então, E é um dos poucos países também, se não um dos únicos, na escala de um dos únicos países, onde também esta malária está a ser fortemente investigada, não é? Pois, está sendo fortemente investigada e, além da investigação, também é um dos países que está a avançar bastante em termos daquilo que são... Conhecimento sobre a malária. Sobre a malária e a resposta que tem sido dada a esta doença. Os dados que eu estou aqui a apresentar, possivelmente ao longo do tempo, têm a tendência de melhorar. O lema deste ano é que os países são chamados a atenção para manter os ganhos que estão a atingir, porque é uma doença que, se reduzirmos aquilo que é a nossa intensidade de trabalho, facilmente se perdem os ganhos. Temos que salvar vidas e também investir na malária. Portanto, é um lema bastante sugestivo. Neste lema, praticamente todos os setores da sociedade são chamados a dar o seu contributo para que haja avanços maiores do que aqueles que nós temos neste momento a nível da malária. O que é que o Unicef tem feito a nível da malária? O Unicef, como uma instituição das Nações Unidas, tem estado a trabalhar com o Ministério da Saúde diretamente, na área da malária, desde o ano 2000, concretamente, onde dá apoio ao Ministério da Saúde para, primeiro, identificar aquilo que são as lacunas que existem no país em termos de resposta à doença e também passando por apoiar diretamente recursos financeiros e técnicos para assegurar de que haja intervenções na comunidade. Quando fala em lacunas que existem em termos de resposta à doença? As lacunas que havia, agora felizmente vão reduzindo, é que em Moçambique nós tínhamos, em termos de estratégias do controle da malária, havia o tratamento da malária, lembra-se naquele tempo da cloroquina, depois passou-se para o Fansidar, por um lado. Mas quando se falava da prevenção em si, apenas havia a pulverização intradomiciliária que acontecia basicamente nas cidades. E nós, assumindo que o país, praticamente mais de 50% da população vive nas zonas rurais, então, nessa altura, consideramos que havia uma lacuna em termos de recursos para que a população se proteja da malária. É daí que a Unicef, desde os anos 2000 para cá, tem estado a trabalhar a nível de mobilização de recursos financeiros, juntamente com os seus parceiros, para a aquisição de redes mosquiteiras e que têm sido distribuídas. Antes eram apenas para mulheres grávidas, mas agora através de campanhas massivas para toda a população. Neste momento, só para dar uns dados estatísticos, já de 2011 para cá, portanto, cerca de 4 milhões de redes já foram distribuídas a nível do país. Praticamente as províncias de Inhambane, todos os distritos que não têm pulverização intradomiciliar, já toda a população tem rede mosquiteira. Tete, toda a população que vive em distritos sem pulverização tem rede mosquiteira. Cabo Delgado, idem, e Niassa também. Durante este ano, esforços estão sendo envidados para que a província da Zambésia, também todos os distritos sem pulverização, e a província de Nampula possa ter acesso, a população possa ter acesso à rede mosquiteira. Como é que conseguiram ultrapassar aquela fase crítica em que determinados grupos populacionais se recusavam a aceitar a rede mosquiteira? Como é que conseguiram ultrapassar isso? Esse fenómeno, diga-se assim, não é? Bom, dizendo a verdade, é que, de fato, a rede mosquiteira em Moçambique sempre foi um produto apetecível. Portanto, penso que não se coloca muito o problema, pela experiência que nós estamos a ter a nível do país, de aceitar a rede. Quando é aceitação, penso que a população adere à rede. O problema está na utilização da rede todas as noites.
grupos que, em geral, a população em geral, que não tem informação sobre a necessidade de utilização destas redes todas as noites, de modo a evitar que o mosquito entre em contato com a pessoa. Estas pessoas têm a tendência de não utilizar consistentemente. Mas também temos informação de grupos que têm informação, mas por causa dos das suas percepções, no sentido que preferem às vezes sentir o calor, apanhar malária às vezes. Porquê? Porque não podem usar rede, dizem que a rede está bastante quente. Então, este tipo de percepções tem sido grande barreira às vezes para... Aumenta o calor? Bom, no geral, a rede não aumenta calor, apenas a sensação de quem nunca utilizou alguma coisa... É uma questão psicológica. Protege, exatamente, uma questão psicológica. Há pessoas que dizem que ficam sufocadas quando dormem com rede mosquiteira. Isso é uma coisa que é psicológica, mas que pode se ultrapassar. Mas nós, como Unicef, colocamos um pouco na consciência das pessoas de que devem verificar um pouco aquilo que é a consequência da doença, portanto, aquilo que reproduz não só a pessoa que está doente, mas como também a família. Nesse caso, as crianças são mais afetadas. Quando elas estão doentes, a mãe não vai a Machame, portanto, ela deveria pensar muito na consequência da doença e utilizar os meios que existem que são eficazes do que, muitas vezes, os aspectos psicológicos, como estamos a falar aqui na questão de calor e os outros assuntos e também. os outros ainda pegam nas redes para utilizá-las para a pesca, não é? Pois. Esses são os problemas que temos estado a viver. Exatamente. E nós temos dito o seguinte, queria também aproveitar essa oportunidade para falar sobre isto. Esteja à vontade, Frederico. O uso, muitas vezes, desses meios que são úteis para o controle de doenças, para outros meios, outras atividades que não são, às vezes representa que, de fato, está a haver um esforço de entrega desses meios para a comunidade. Portanto, quando há coisas na comunidade, a comunidade depois começa a encontrar outras vias. Portanto, esta etapa era uma etapa de assegurar de que estes meios possam estar na comunidade. Estudos que têm sido feitos indicam que, depois de 6 meses de distribuição de redes massiva, há uma certa perda, claro, demonstra-se que há perda de redes, à volta de 5% por aí de redes são perdidas. Justificações são várias, ou porque estão queimadas, ou porque emprestaram alguém, etc. Mas nós assumimos que dentro dessas justificações envolve também essas redes utilizadas de forma ilícita. Mas medindo um pouco aquilo que é o grau de perda, que é a volta de 5%, seja um ano, é satisfatório. Ainda há uma quantidade de redes suficientes para dar uma resposta eficaz. Então, o que tem estado a acontecer é que as pessoas, de forma, digamos, pejorativa, que não é muito positiva, dizem que a rede não vale a pena distribuir porque estão sendo usadas para a pesca. Ao fazermos isso, estamos a prejudicar aquelas populações desprotegidas, que muitas vezes não têm outros recursos para poderem se defender. É por isso que a Unicef advoca para que, de fato, essas intervenções avancem e cada vez mais pessoas possam ter acesso ao programa, à rede de mosquiteiros e, combinado, nesse caso, com outras intervenções como a proibição interdomiciliar. Com o seguinte, apesar de todas as dificuldades, os senhores são daquela apologia que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Com certeza. E a história das doenças, ao longo dos séculos, sempre mostrou isso. A primeira etapa, que é a etapa das pessoas todas têm seus princípios, etc. E depois é uma etapa que eles começam a aceitar. E a partir dessa altura já avança-se para uma etapa já de começar a ganhar consciência e gradualmente poderem assumir esses meios que foram eficazes noutros países e também vão ser eficazes no nosso país, porque há esta necessidade e estes recursos existem. Doutor, este ano, o que é que há em termos de atividades à volta do lema e, sobretudo, nesta fase da colaboração, que é já na próxima semana, que atividades estão já agendadas? Em termos de atividades... Ou é apenas a continuidade ou a continuação? Pois, porque o que é preconizado neste momento, a malária não é daquelas doenças que vale muito num único dia fazermos tudo, depois o ano inteiro não acontecer nada. Então, é preciso que haja, de fato, uma chamada de atenção, portanto, dia 25, de que, de fato, este problema não que existe em si, porque todos sabemos que existe, mas que existem maneiras de nós nos prevenirmos da doença e que, ao longo do tempo, continuamos com estas ações. Mas, em termos desta data, cada província, portanto, cerimônias centrais como tal, não estão
devidamente caracterizadas, mas todas as províncias têm locais onde vão realizar os seus eventos, que inclui atividades culturais, que falam sobre a questão da malária, as demonstrações de redes mosquiteiras, como é que usa, e alguma palestra sobre o que fazer quando tiverem malária, portanto, que é dirigir-se à unidade sanitária e, eventualmente, algum convívio que pode existir. Portanto, várias províncias nos informaram, ou informaram o Ministério da Saúde, de que vão realizar essas atividades, e também o Unicef tem estado a dar algum apoio. A província de Manica, por exemplo, está a receber, portanto, um apoio para que o evento decorra no distrito em que eles selecionaram. Portanto, esta é a essência deste lema, dia 25 de abril deste ano, de fato que as cerimónias têm que ser progressivas. Aliás, o lema também diz temos que manter o ganho, temos que investir e nós, como Unicef e outros parceiros, vamos continuar a salvar vidas. Qual é a província com a maior prevalência da malária? Bom, Moçambique, todo ele, na verdade, tem que ser caracterizado como propenso. Então, não podemos dizer que há uma província que tem mais do que a outra. Todas as províncias têm alto índice. Vamos citar apenas aquilo que tem sido o esforço para a redução gradual desses casos. Temos um exemplo muito típico da província de Manica, de Maputo, que devido a uma ação intensa da pulverização intradomiciliar, num programa que envolvia os países, a Suazilândia, a África do Sul e Moçambique, a incidência da malária baixou bastante, a um nível em que as pessoas realmente não se apercebiam, ou não se apercebem muito de que há malária. Mas o que está claro é que se essas intervenções não continuam, se a população não toma consciência, rapidamente o número de casos sobe. Por isso não podemos dizer que há um sítio em que a malária está derrotada completamente. É preciso que, ao longo de todo o país, quer o Ministério da Saúde, os parceiros de cooperação e a população possa se envolver na luta. E está correto nós dizermos que há bairros onde não há malária, portanto não há o mosquito causador da malária, e há outros bairros que há muita malária? Por exemplo, disse que na província de Maputo, na cidade da Matola, não há malária, mas na cidade de Maputo, falando concretamente do bairro do Zimpeto, há muita malária. Qual é a explicação? Bom, a explicação que se dá, será que é verdade? Que há muita ou pouca. Portanto, a explicação primeira tem a ver com aquilo que eu me referi anteriormente sobre o programa que aconteceu na província de Maputo, da redução de pulverização e da redução substancial da malária, portanto, através de o vetor da malária, que é o mosquito anófilos, sofreu bastante com esta coisa. E que, apesar de haver pulverização na cidade de Maputo, na zona de Zimpeto, o programa lá não é aquele que é tão intenso quanto aquele que estava a acontecer na província de Maputo, e também há algumas características... Por que não se faz com a mesma intensidade que nos outros bairros? A ideia é essa, fazer com a mesma intensidade. Acho que o Ministério da Saúde está a se organizar neste sentido. O que está a acontecer, o que prejudica a cidade de Maputo e atualmente outros lugares onde está a haver pulverização, é o fato da colaboração da população. Se nós pulverizamos um bairro e chegamos à conclusão que cerca de 30% a 40% das casas estavam fechadas, praticamente podemos correr o risco de passar todo o ano a pensar, quer dizer, a ter malária, justamente porque há pessoas que não colaboraram. Então, Maputo tem características específicas, justamente porque a população tem uma característica que está sempre ausente durante o dia, fora de casa. Então, é preciso colaborar para que coisa. Então, acho que esta é uma oportunidade também que temos neste programa para alertar, aconselhar a população de que, embora essas intervenções sejam gratuitas, não significa que não tem valor. Mas existe também aquele velho problema das pessoas não acreditarem no efeito da pulverização. Pois. Devido a alguns agentes, algumas pessoas que trabalham na área de pulverização, que diz-se que alteram aquele produto para a pulverização. Bom, deixe-me também dar uma explicação sobre isso. Dizer que, portanto, o programa de pulverização conta com voluntários. Portanto, são treinados para realizar uma atividade durante 3 meses
e depois terminam o seu trabalho. Eventualmente, no meio deste grupo, há pessoas que têm um ou outro comportamento. Mas o que é o mais importante é dizermos que o Ministério da Saúde tem estado a organizar-se no sentido de detectar problemas e dispensar ou expulsar aqueles que se comportam mal, por um lado. Mas, por outro lado, o que eu queria também aproveitar aqui é dizer o seguinte: há esta percepção de que a pulverização às vezes não funciona, porque há um conceito muito antigo que existe em Moçambique e queremos chamar a atenção para começarmos a reduzir esse conceito, que é pensar que febre é igual a malária. Então, nomeadamente, depois de haver uma pulverização, sempre que virmos que as nossas crianças ou outros membros da nossa família apanharam malária, vamos dizer que a pulverização não funcionou. Por quê? Porque tivemos febre. Mas isto aconteceu porque houve uma altura que a capacidade de diagnóstico dos hospitais não estava estabelecida. Então foi determinado, mesmo a nível do Ministério da Saúde, de que toda pessoa que aparece com febre na unidade sanitária, vamos dar o medicamento contra a malária e desta forma, pronto, porque não havia capacidade de diagnóstico. Mas desde 2007 para cá, o Ministério da Saúde, juntamente com os seus parceiros, desenharam uma estratégia a nível do diagnóstico da malária e que assegura de que todas as unidades sanitárias haja testes rápidos da malária. Portanto, e com esses testes já conseguimos notar de que muitos daqueles casos que consideravam que era malária, afinal, não são malária. Então, para dizer que não vejam pulverização apenas nesse sentido de que, bom, apareceu febre, então a pulverização não funcionou, mas sempre que tiverem febre é preciso que vão imediatamente à unidade sanitária para poder-se fazer o diagnóstico da malária. Para saber exatamente o que é. Exatamente. E desta forma, onde depois chegar à conclusão de que esta pulverização tem dado algum avanço, tanto mais que os dados que nós temos indicam que de 2007 para 2011 a malária no país reduziu em 50%. Fantástico. Fantástico. E penso que não existe até aqui um programa ou uma doença que em tão pouco tempo, portanto 4 anos, tenha recebido intervenções e que possa ser reduzido a nível de 50%. Uau, isto para dizer o quê? Que no começo eu dizia que cerca de 60% das consultas são devidas à malária, mas agora, portanto, eu apenas estou a citar dados antigos, mas estudos atuais indicam que de todos os doentes que vão à unidade sanitária, há algumas províncias que cerca só de 20% é que vão, quer dizer, quando se faz o diagnóstico, verifica-se que é malária. Então, significa que está a haver uma redução bastante significativa com essas intervenções, a pulverização intradomiciliar, a rede mosquiteira que está sendo distribuída. Então, penso que não seria muito justo que a comunidade em geral diga, olha, não está a coisa, não porque está depois os resultados estão ali. Caso haja dúvida, podem se aproximar ao setor saúde, que é para obter até estatísticas dos seus bairros, para perceber exatamente se... E as pessoas têm medo de malária, só de falar da malária as pessoas têm medo. Mas fala-se ultimamente nos efeitos da malária, diz que são devastadores. Há pessoas que ficam internadas durante uma semana porque têm malária e depois ficam deformadas, ficam alteradas. Que efeitos são esses novos efeitos da malária? É malária mesmo ou... Bom, são outras doenças? posso dizer que... Eu, como especialista de saúde, e a trabalhar na área da malária no Unicef... Posso dizer o seguinte, é que temos 2 vias. A primeira questão é que eu disse, febre não é igual a malária. Então, há esta tendência de que as pessoas, quando vão ao hospital e têm febre, dizem que foram internados por causa da malária. E poderia ser uma meningite, por exemplo, pode provocar esta complicação. Mas, ao mesmo tempo, a própria malária em si, a chamada malária complicada, ela evolui. Muitas vezes pode evoluir para uma malária cerebral. Evolui para uma malária cerebral muitas vezes devido à chegada tardia à unidade sanitária ou então o fato de ter tido cuidados médicos ou abordagem terapêutica que não foi tão incisiva para controlar a doença e levou muito tempo e ela evoluiu para uma doença grave. E isto pode ser frequente agora, justamente porque acontece que com a redução do número de casos de malária, bom, até podia fazer perguntas, há quanto tempo é que nós já apanhamos malária? Portanto, nos anos 80 era comum, cada 6 meses eu apanhei uma vez, mas agora... Eu já perdi a memória. Exatamente. Agora é cada vez mais difícil a pessoa apontar
quando é que apanhou malária efetivamente diagnosticada. Por causa disto, o nosso corpo começa a perder também memória imunológica. Logo, a próxima vez que ele entrar em contato com zonas em que a malária não está muito bem controlada, a malária que ele apanha, o efeito a nível do corpo, pode evoluir muito rapidamente para malária cerebral e haver essa consequência. Por isso, mais uma vez, o lema de manter ganhos significa que todos nós temos que estar atentos a isto. Uma febre, não podemos dizer isto aqui vai passar, é preciso rapidamente correr ao unidade sanitária. Sabemos também que grupos como crianças menores de 5 anos, mulheres grávidas, são os grupos também que, pela sua característica, quando apanha a malária, ela evolui rapidamente para uma doença com bastante gravidade. Então, respondendo a sua pergunta, estas percepções, por um lado, pode ter algum significado, mas por outro lado, é preciso as pessoas entenderem que nem tudo que dá estas complicações é malária. É malária. Isto podem ser outras coisas que depois se dá o nome de malária. Com certeza. Doutor, nós queremos agradecer o facto de ter estado aqui connosco, no nosso Tudo às 10, e ao mesmo tempo deixar-lhe a possibilidade, enfim, deixar um conselho aí para os telespectadores que neste momento nos estejam a ver, em relação a este mal que é a malária. Pois, eu também queria agradecer por esse convite e dizer aos telespectadores de que a malária é uma doença que felizmente neste momento tem cura, e ela cura mesmo, e malária tem possibilidade de preveni-la, tem medidas eficazes, que é a rede mosquiteira e a prevenção intradomiciliar, e para as mulheres grávidas tem o TIP, que são comprimidos que se tomam. Então é preciso que todos colaborem com estas campanhas que são desenvolvidas de distribuição gratuita desses meios. Só assim, todos nós em conjunto é que podemos avançar para uma eliminação da doença, de modo que possa ser algo do passado. E, portanto, esta ocasião do dia 25 de abril, apenas esta chamada de atenção, mas ao longo de todos os dias e todas as semanas, temos que todos nós pensarmos sobre essa doença. E não há cuidados especiais a ter em conta no uso da rede mosquiteira? Bom, quanto à rede mosquiteira, as redes mosquiteiras distribuídas atualmente são redes mosquiteiras que têm um produto, podemos dizer que é aquele que dá a força a esta rede, não é uma rede como as outras redes, que permite que o mosquito que pousa nesta rede, ele, digamos, fica doente. É uma expressão que nós dizemos sempre. Porque ele fica contaminado com o produto que está lá. De tal maneira que os mosquitos, na sua vida, normalmente que leva 30 dias ou mais de vida, eles acabam reduzindo o seu tempo de vida. Então, este produto, ou este material que está lá, por vezes provoca alguma reação nas pessoas. E esta reação, para que ela não aconteça, é preciso que, ao receber a rede mosquiteira, abra-se a rede e deixe-se arejar no primeiro dia, de modo que este produto areje. E, a partir do dia seguinte, esta rede pode ser estendida e dali... Não precisa ser lavada. Não precisa, portanto, naquele mesmo dia não precisa ser lavada. Ao longo do tempo, ela pode ser lavada, se ela estiver suja, pode se lavar, mas é preciso evitar lavagens, porque a maior parte dessas redes, em princípio, 3 a 4 vezes de lavagens por ano são chamadas ótimas, porque senão uma lavagem mais tempo tira o produto. E além disto, esta rede, depois de ser lavada, não deve ser colocada ao sol. Por quê? Porque os raios solares provocam também uma alteração deste composto que está ali e que há aquela força. E se a rede estiver furada, é preciso cozer, como cozemos qualquer roupa. Não podemos deixar assim, porque aquele buraco que está ali é possível. É uma via de entrada do mosquito. Mas ela não tem um prazo, não tem um tempo de uso. As redes que estamos a distribuir agora está demonstrado que vão até 3 a 4 anos na sua eficácia. Mas até lá, o terceiro ano, 4 anos, praticamente já está já conseguiu. Até lá já temos uma quinta rede. Já substituída por outra. Então, para dizer que apelar para que esta rede seja utilizada, e esses efeitos que acontecem secundários muitas vezes são nos primeiros 2 ou 3 dias, mas muitas vezes acontece porque não deixamos arejar. E também mesmo quando se faz a pulverização intradomiciliária, não vamos entrar dentro da nossa casa logo depois, temos que levar 2 horas, 3 horas para que areje e depois é que vamos entrar. Então, só se nós seguirmos isso é que aqueles efeitos que nós consideramos que são nefastos, imediatos, não vamos sentir diretamente.